média harmônica. Talvez uma outra que você olhe e diga assim, ué, Adriano, média harmônica? Dá para usar isso em algum contexto? Ah, se dá. E muita gente erra a média harmônica confundindo as questões, os contextos do dia a dia ou da prova do vestibular com a tal da média aritmética simples. Muito cuidado para você entender bem. Mas qual é a primeira coisa? Característica. Vamos lá. O que caracteriza uma média harmônica? O que eu vou ler no texto e vou dizer, mas com essa característica é uma média harmônica que eu vou calcular. Adivinha? Também é a soma dos valores, mas é a soma dos inversos dos valores. Ou seja, isso vai estar ligado a grandezas inversamente proporcionais. Eu ainda tenho uma soma, que eu não quero alterar, mas as grandezas serão inversamente proporcionais. Já vou te explicar um pouco melhor sobre isso. Vamos lá, antes o quê? Adriano, como é que eu calculo uma média harmônica? Se eu ler, se eu interpretar essa questão de inversa e tal, interpretei. É uma média harmônica. Como é que eu calculo ela? Como é que eu procedo para calcular? A fórmula, a continha que você vai fazer é essa daqui. Vai lá. X com barrinha em cima, simbologia de média. N é a quantidade. E você vai fazer o somatório, a soma, não dos valores, mas sim do inverso dos valores. Exemplo, os números 2 e 5. Calcule a média harmônica dos números 2 e 5. Quantos números são? 2. Aqui em cima vai 2. Quem são os números? O 2 e o 5. Eu vou fazer aqui embaixo 2 mais 5? Não. Eu vou fazer 1 sobre 2 mais 1 sobre 5. Deu para entender? Então, abrindo a continha, é isso que você vai fazer. Legal. Mas, Adriano, você falou que também é a soma, mas é a soma dos inversos, grandezas inversamente proporcionais. Me explica um pouco melhor isso. Isso está diretamente ligado à relação, à proximidade na historinha da média aritmética simples com a média harmônica. Toda vez que você pegar uma questão, você vai ter que olhar para ver se é média aritmética simples. Quando eu não quero alterar a soma, eu quero manter a soma, mas para grandezas diretamente proporcionais. Vamos lembrar? Grandezas diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra também aumenta. Você vai ver que quando uma aumenta, a outra aumenta, e eu tenho a soma como característica, é a tal da média aritmética simples. Aumentou, aumentou, show de bola. Mas, Adriano, quando que eu vou ter a média harmônica, então? Quando a característica é também a soma, só que de grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Vamos lembrar? Grandezas inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui. Quando uma aumenta, a outra diminui. Grandezas inversamente é a média harmônica que eu vou encontrar. Vamos ver um exemplo? Um exemplo que talvez seja bem do dia a dia, que você talvez olhe e diga, nossa, eu fiz a vida inteira errado. Calma, você está aqui para aprender e para corrigir esse erro aí. Olha que questão legal essa, com essa proximidade da média aritmética simples e da média harmônica. Olha só. Uma prática muito comum de alguns motoristas é abastecer o carro sempre colocando o mesmo valor em combustível. Ou seja, coloca 50 reais aí, coloca 100 reais aí, seja lá qual for o valor, mas sempre colocar o mesmo valor. Tem gente que abastece de um períodos menores, então bota 30, 50. Tem gente que espera abastecer quando está quase acabando a gasolina, não vai dar vacilo aí, pelo amor de Deus, né? E aí coloca uma grana um pouco maior, mas o fato é, supõe uma situação aonde um motorista vai sempre colocar a mesma quantia. Vamos ver? Supõe que uma pessoa foi abastecer seu carro e, para isso, pediu que fosse colocado um certo valor de gasolina, né? Coloca aí tantos reais. Mas que valor é esse, Adri? Não interessa. Muito bem, aqui que está o detalhe. Se você até tiver o valor, tem uma outra maneira de resolver essa questão. Mas e se você não tiver o valor? Se simplesmente for falado que é uma certa quantia, como é que você vai fazer? Sem média, não tem outro jeito. Então, foi colocar um certo valor de gasolina, custando a gasolina R$4 por litro. Pegou a ideia? Tá bom. Olha o que continua acontecendo na historinha. Em outro dia, na outra semana, no outro mês, não interessa, a mesma pessoa foi reabastecer seu carro colocando a mesma quantia da vez anterior. Se foi 50, foi 50 de novo. Se foi 100, foi 100 de novo. Entendeu até aqui? Legal. Porém, nesse dia, a gasolina não estava mais R$4. Agora a gasolina está R$5. É uma pequena inflacionada, mas tudo bem. Quanto essa pessoa pagou em média? Qual é a média que ela pagou do litro da gasolina nesses dois abastecimentos?
Se eu abasteço uma vez a R$ 4 o litro e na outra vez a R$ 5 o litro, quanto é que eu paguei em média? Você tá pensando uma coisa, né? Ah, se eu paguei 4, se eu paguei 5, soma, divide por 2, paguei em média 4,50. E se você perguntar para muita gente na rua, se você falar com seus pais, com o irmão, seja lá com quem for, pergunta isso para eles. Olha só, se você abastecer a R$ 4, uma certa quantia, tipo, botou lá 50 pila, R$ 100, seja lá, e abasteceu a gasolina a R$ 4 por litro. Da outra vez, na próxima vez, é R$ 5 o litro. Quanto é que você pagou em média? Eu sei que você está olhando e dizendo assim, Adriano, é porque tu está me induzindo a pensar que não é, mas eu tô com vontade de quê? De dizer que é 4,50. Professor, deixa eu dizer que é 4,50. Não vou te deixar porque se cair uma questão dessa no vestibular, a pequena diferença que vai ter, adivinha, ela é suficiente para você errar a questão. Vamos entender então? Para entender isso, nós precisamos pegar as informações que nós temos e analisar uma coisa muito importante. Quais são os valores, as grandezas que estão envolvidas nesse contexto? Vamos lá? Primeira grandeza, o valor total pago, que é aquela quantia que você vai colocar, lembra? Coloca R$ 50, coloca R$ 100 de gasolina para mim, pronto, esse valor total. Segundo valor envolvido, o preço do litro da gasolina. Uma vez você pagou R$ 4, na outra vez R$ 5, ok. E tem uma grandeza, um valor envolvido, mas que não apareceu no texto. Mas ele vai ser fundamental para resolver a questão. E é isso que torna essa questão com um grau de dificuldade um pouco maior. Tem uma grandeza que nem aparece, mas ela é sim importante para a resolução. Que é o quê? Se eu mandar colocar uma certa quantia de valor e a gasolina custa por litro uma certa quantia, um certo valor, isso vai me possibilitar colocar uma certa quantidade de litros de gasolina. Então a quantidade de gasolina, a quantidade de litros que eu vou colocar é algo que está envolvido sim, apesar de não aparecer no texto. Agora, desses três valores envolvidos, um deles é constante, é fixo, não muda. E os outros dois aqui estão variando. E aí, será que estão variando diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Para daí sim eu definir se é média aritmética simples ou se é a média harmônica. Vamos ver então? Qual desses três valores é o constante será? Vamos lá, um por um. O valor total que eu vou pagar. Eu cheguei num dia, mandei colocar lá 50, R$ 100. No outro dia que eu fui abastecer, eu mandei colocar a mesma quantia. Esse valor não foi alterado na primeira e na segunda situação. Adriano, se ele não foi alterado, ele é constante. Ele não vai me atrapalhar, ó, é a mesma quantia. Legal. O preço da gasolina. Uma vez eu paguei R$ 4, na outra vez eu paguei R$ 5. Tá alterando? Tá alterando. Então esse valor é variável, está variando. E a quantidade de litros que eu vou conseguir colocar? Apesar de não estar no texto, se eu coloquei a mesma quantia total de dinheiro e o preço da gasolina variou, a quantidade de combustível que eu vou colocar também vai o quê? Variar. Então também está variando, essas são as grandezas que estão variando. E das grandezas que estão variando é que eu vou fazer uma análise para ver se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Caraca, Adriano, eu pensei que era só pegar, somar e dividir. É o que muita gente pensa por aí, mas não vai cair nessa besteira e, obviamente, não vai fazer essa bobeira lá na hora da prova também. Vamos lá, então? Analisando as grandezas, que são as grandezas que estão variando. Que grandezas são? O preço do litro da gasolina e a quantidade de litros que eu vou conseguir colocar. Agora pausa o vídeo nesse momento e analisa. O preço do litro da gasolina e a quantidade de litros que eu vou conseguir colocar. São grandezas direta ou inversamente proporcionais? Você viu isso na aula de regra de 3. Pergunta em um e responde no outro. Quando um aumenta, o outro aumenta ou diminui? Pausa o vídeo e analisa isso. E aí, pausou o vídeo? Espero que você tenha pausado, hein? Vamos lá. Essas duas grandezas são direta ou inversamente proporcionais? Vamos ver? Se a gasolina está mais cara, se o preço da gasolina é maior, com a mesma quantia de dinheiro, eu vou conseguir colocar o quê? Menos gasolina, uma menor quantidade de litros de gasolina. Exagera, vou fazer a coisa mais louca do mundo, tá? Eu vou colocar R$ 100 no carro. E o preço da gasolina tá, vou exagerar aqui, tá? O preço da gasolina tá R$ 1. Eu consigo colocar 100 litros. Agora eu vou colocar de novo R$ 100 e a gasolina aumentou para R$ 50 o litro. Eu só consigo colocar 2 litros de gasolina. Quando era R$ 1, eu colocava 100. Agora que foi para R$ 50, eu só coloco 2 litros. Exagere para você interpretar corretamente. Quando o preço da gasolina aumenta, a gasolina mais cara, eu coloco
menos combustível, grandezas inversamente proporcionais. E se são grandezas inversamente proporcionais, é a média harmônica que eu vou utilizar, e não a média aritmética simples, que é somar e dividir por 2 nesse caso aqui. Caraca, Adri, quanta gente que erra isso? Imagina quanta gente que erra isso. E acha que era para ter pago 4,50. Deu um pouco menos. Interessante, tá sobrando dinheiro. Cobraram errado, que é nada. É muita gente que não sabe resolver, não é mais o seu caso. Aqui no MTM você vai aprender certinho como fazer para acertar no vestibular. Bora então? Grandezas inversamente proporcionais é a média harmônica que nós vamos fazer. A média harmônica, como é que é mesmo? Lá em cima vai a quantidade. Eu vou fazer a média entre quantos valores? 2. Então lá em cima vai o número 2. E embaixo não vai a soma deles, vai a soma dos seus inversos. Então 1 sobre 4 mais 1 sobre 5, ok? Vamos fazer a continha? Mantenha o 2 lá em cima. O mínimo múltiplo comum entre 4 e 5 é 20. Para daí fazer o quê? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vem comigo. 20 dividido por 4, 5 vezes 1, 5. 20 dividido por 5, 4 vezes 1, 4. E 5 mais 4 vai dar 9. Divisão de fração, mantenha de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Portanto, 2 vezes 20 nonos. 2 vezes 20, 40, e 40 dividido por 9 vai dar aproximadamente 4,44. Pessoal, mas deu bem próximo, né? 4,50, 4,44, 6 centavinhos de diferença. Pensando num caso real de abastecimento, é claro que é uma diferença pequena, mas imagina alguém que tem uma frota de táxi, uma frota de carros, uma frota de caminhões, centavinhos em vários abastecimentos, vai dar uma diferença grande, vai dar um furo no caixa muito grande. E para você vestibular, é o suficiente para você errar. Se for um item de somatório, uma questão de verdadeiro ou falso, e ele afirmar nessa questão, que então em média, esta pessoa pagou 4,50, o item é o quê? Falso. O item é falso. Não pagou em média 4,50, pagou em média 4,44, ou aproximadamente 4,44. Pegou bem a questão? Entendeu bem? Top, né? E olha só que legal, da média harmônica nós conseguimos tirar o quê? Conseguimos tirar uma consequência. Essa consequência até tem um nome? Até tem. Ela é chamada de harmônico global, mas é uma consequência da média harmônica. Ela não é uma média. Tanto é que você vai ver que eu não vou usar o símbolo de média. Olha que interessante, porque é uma consequência, deriva, vem da média harmônica. Mas média, o nome média vem de meio. A média sempre fica no meio dos valores. E aqui não. Ele pode ser um valor maior que os outros, pode ser um valor menor que os outros. Então por isso que não é média, mas vem. É uma derivação de uma média, que é a média harmônica. Que situação é essa? Quando coisas separadas agora ocorrem juntas. Grave esta frase, ou qualquer variação dela, ou qualquer conotação que lembre ela. Tal coisa acontece assim, tal coisa acontece assim, e se agora forem feitas juntas? Toda vez que coisas separadas eu coloco fazendo juntas, é uma situação dessa consequência aqui. Tá, legal, Adriano. Se coisas separadas ocorrem juntas, isso deriva de média harmônica, dá para usar a média harmônica? Dá. Só que aquele n, que era a quantidade de valores que eu tinha, que ia lá no numerador da média harmônica, eu vou trocar por 1. Por quê? Porque antes eu tinha coisas separadas e eu calculava a média dessas coisas separadas. Agora eu tenho coisas separadas que ocorrem juntas. Eu tenho n situações que viram uma só. É por isso que eu troco n por 1. Então olha só como é que vai ficar. É a média harmônica. Só que a média harmônica aqui em cima seria quem? N. Então quando coisas separadas ocorrem juntas, eu vou trocar o n por 1, constante, padrão, fixo. E aqui embaixo vai a soma dos inversos dos valores. Só que detalhe, quando coisas separadas ocorrem juntas, elas podem ocorrer juntas se ajudando, se contribuindo, fazendo a mesma coisa. E isso vai ser o quê? Positivo, ou o mesmo sinal para as duas. Agora, coisas separadas, quando ocorrem juntas, elas podem se atrapalhar. Elas podem não ajudar uma a outra, e sim irem para caminhos contrários. Uma faz uma, a outra coisa faz o contrário. Adriano, como assim? Você já vai entender com os exemplos. E aí uma é positiva, a outra é negativa. E o vestibular, quando cobra esse tipo de questão, adora cobrar o quê? 2 situações que ocorrem juntas. Não quer dizer que não possa cobrar 3, 4, 10 situações que ocorrem juntas. Até pode. Mas o vestibular adora 2 que ocorrem juntas. Tá, Adriano? São 2 que ocorrem juntas? Coloca 1 e coloca a soma do inverso das 2.
Pronto, né? Inverte, inverte, soma isso. Tranquilo. Ok. Só que eu vou te dar o quê? Uma formulazinha pronta, que não é mágica nenhuma, tá? Eu só vou pegar isso daqui e vou trocar por 1 sobre x1 mais 1 sobre x2, ou menos 1 sobre x2. Eu só vou te dar uma continha pronta para quando dois ocorrem juntos. Se for 3, 4 ou mais, eu vou te mostrar e vou te dizer como é que você pode fazer. Mas, se eu tiver duas situações que ocorrem juntas, primeiro, elas podem estar o quê? Se contribuindo. O contribuindo aqui é se ajudando. Uma ajuda a outra a ocorrer algo, a acontecer algo. Aí como é que você faz? Quanto tempo vai levar? Qual é esse valor? Este valor, você pega os dois, multiplica em cima, soma embaixo. Multiplica em cima, soma embaixo. Que daria a mesma coisa se você fizesse por aqui. Eu só estou te ajudando e te entregando uma formulazinha pronta. Ok? Tá bom. Agora, duas situações separadas quando ocorrem juntas, pode ser que elas estejam se contrariando, ou seja, se atrapalhando. Uma faz uma coisa, a outra faz o contrário. Não está indo para a mesma direção. Então o quê? Se contrariando. Aí você vai multiplicar em cima, mas embaixo você vai subtrair. Isso quer dizer o quê? Que uma delas seria negativa e a outra positiva, por isso que vai subtrair. Duas que ocorrem juntas, você pode usar direto isso daqui. Agora, se for 3 ou mais, já vou te mostrar um exemplo depois. Vamos lá então para a questão de número 5, para agora o quê? Usar essa aplicação. Para nós testarmos numa questão essa aplicação da consequência da média harmônica. Olha só a questão da UEL. José limpa um vestiário de um clube de futebol em 30 minutos. Bom, é o tempo que ele leva para limpar, já vou destacar essa informação, vou sublinhar, porque ela vai ser importante, provavelmente. Enquanto seu irmão Jair limpa o mesmo vestiário em 45 minutos. Olha só, é o mesmo ambiente, mas eles levam tempos diferentes quando fazem o quê? Sozinhos. Legal. Quanto tempo levarão os dois para limpar o vestiário juntos? Palavrinha que tá ali. Adriano, ela tem que aparecer na questão? Não necessariamente. Pode ser que você tenha uma questão que não apareça os juntos e ser uma questão da consequência da média harmônica. Mas tem que ter alguma conotação, né, alguma ideia de que coisas separadas agora vão ocorrer juntas. Bom, antes mesmo de começar a resolver a questão, para de ficar nessa coisa mecânica de ali, faz a continha, resolve. Analisa, interpreta, olha para as alternativas. Eu disse olhe para as alternativas, eu não disse use as alternativas. Agora, se você olhar para elas e analisando e interpretando a situação, você já pode talvez eliminar algumas alternativas. Se for um item de verdadeiro ou falso, um somatório, você às vezes já pode dizer se é ou se não é verdadeiro. Você já pode talvez eliminar alternativas e só sobrar uma. Isso é feeling também que você precisa para ir bem numa prova de vestibular. Olha só, imagina aí, você na sua casa, o seu quarto. Você organiza, você arruma o seu quarto em 30 minutos. Uma outra pessoa, seu irmão, sua irmã, pai, mãe, enfim, não sei, limpa o mesmo quarto, organiza o seu quarto em 45 minutos. Mas agora vocês vão organizar o quarto juntos. Se você sozinho leva 30 minutos e alguém, mesmo que mais lentinho, mais devagarinho, vai te ajudar, é óbvio que o seu tempo vai o quê? Diminuir. Você vai conseguir fazer em menos tempo. Então, Adriano, se eu sozinho levo 30 e alguém vai me ajudar, eu vou levar menos que 30, ou nós vamos levar menos que 30. Conclusão, a letra D e a letra E já não pode ser alternativa. Só pode ser a letra A, B ou C. Ah, mas vai ter que resolver. Eu sei que vai ter que resolver, é óbvio. Mas dependendo da questão, isso já pode te dar um avanço muito grande ou até já propriamente dar a resposta. Deu para entender? Analise bem. Vamos lá. Olha só, 45 minutos, 30 minutos, quanto tempo eles levam juntos para limpar o vestiário do clube de futebol? Primeira coisa, são duas situações? Sim. Se são duas situações que ocorrem juntas, eu posso usar aquela formulazinha prontinha. Adriano, que multiplica em cima e embaixo ou soma ou subtrai. Vamos lembrar? Quando que soma? Quando as duas coisas se contribuem, quando elas se ajudam. Agora, quando é que subtrai? Quando elas se contrariam, quando elas se atrapalham. E aí, uma pessoa limpa em 30, a outra limpa em 45, se elas trabalharem juntas, elas se ajudam ou se atrapalham? A pessoa, não sei, né? Vai que vão começar a bater papo, vai que vai demorar ainda mais. Tá, para de pensar besteira. Vamos lá. Teoricamente falando, elas se ajudam ou se atrapalham? Elas se ajudam. E quando as duas grandezas se ajudam, nós vamos multiplicar em cima e embaixo nós vamos o quê? Somar. É a formulazinha pronta que a gente vai utilizar.
Tá, quem é x1, x2? 30 e 45. E ali eu vou trocar. 30 vezes 45 dividido por 30 mais 45. Lembrando, você podia fazer essa mesma questão utilizando aquela fórmula de média harmônica, trocando o n por 1. Você podia fazer isso. Adri, como é que ficaria? Ficaria 1 em cima e embaixo ficaria 1 sobre 30 mais 1 sobre 45. É outra maneira de resolver. Adivinha? Você vai chegar exatamente nessa mesma continha aqui. 30 vezes 45 é 1.350. E 30 mais 45, 75. 1.350 dividido por 75 vai dar 18, o quê? Minutos. É a mesma unidade, a mesma grandeza dos valores que já foram utilizados anteriormente. Tá? Então se um deles estivesse em hora, o outro em minuto, você primeiro iria converter para a mesma unidade, para daí depois fazer a questão, fazer a continha. E obviamente deu menos que 30, coisa que nós já tínhamos previsto que deveria acontecer. Então os dois juntos vão limpar esse vestiário em 18 minutos, que corresponde ao gabarito da letra B. Mas Adriano, e se porventura alguma questão trabalhar com mais valores? Não dois que se ajudam ou se atrapalham. Se forem mais valores, 3, 4, 5, 10 valores e tudo aquilo ocorre junto, eu posso fazer esse negócio de multiplicar e somar? Multiplica em cima, soma embaixo com todo mundo? É óbvio que não. Você teria que fazer o quê? De 2 em 2. Faz 2, a resposta com o próximo, a resposta com o próximo, a resposta com o próximo, e aí pode ser que seja um processo demorado, longo, trabalhoso. Aí talvez com 3, 4 ou mais, seja mais interessante usar a fórmula de média harmônica com o n lá em cima igual a 1. Vou te mostrar um exemplo. Olha só. Uma torneira sozinha enche um tanque em 6 minutos. Então a torneira enche o tanque em 6 minutos. É o valor importante. Imagina um tanque vazio, um tanque de lavar roupa, vai. Tá vazio. Aí Adri, com ele vazio, eu abro a torneira e ela vai encher em 6 minutos. Ok. Outra torneira, também sozinha, enche o mesmo tanque em 5 minutos. Então esquece a primeira, imagina o tanque vazio de novo e você abre a torneira. Ela agora enche em 5 minutos. Ela tem uma vazão maior de água porque ela enche em menos tempo. Legal. E um ralo, quando aberto, esvazia o mesmo tanque em 10 minutos. Olha só, imagina o tanque cheio agora, cheio de água completamente. Aí você abre um ralo e esse ralo esvazia o tanque em 10 minutos. Ok. Quanto tempo o tanque leva para ficar cheio, subentende-se que ele está vazio, e se as torneiras e o ralo forem abertos juntos? Imagina o tanque vazio, vai. Eu abro uma torneira, eu abro a outra e o ralo fica aberto. Tudo ao mesmo tempo. Ele está vazio, eu abro as torneiras e o ralo está aberto. Quanto tempo esse tanque leva para ficar cheio? Adriano, vou imaginar. A vazão de água, né, do ralo esvazia ele em 10 minutos. Como as torneiras enchem em 5 e 6, a vazão do que entra é maior do que sai. Apesar que está entrando água e saindo, entrando e saindo, como entra mais do que sai, algum dia, depois de algum tempo, esse tanque vai ficar cheio. Ok, como é que eu faço agora? Com 3 situações, vai multiplicar tudo em cima, somar tudo embaixo? Subtrair tudo embaixo? Claro que não. Você tinha que fazer, por exemplo, as duas torneiras, a formulazinha de 2 em 2. Multiplica em cima, soma embaixo. A resposta com o tempo do ralo que esvazia, que está contrariando, então vai subtrair embaixo. Você teria que fazer assim. Ou você pode, ou nós podemos, utilizar a fórmula de média harmônica, trocando o n por 1. Olha só, quando eu olho para a situação, eu vou trocar o n por 1 na fórmula de média harmônica. A primeira torneira enche em 6 minutos. Então quem vai ali embaixo? Vai o 6? Não, ali vai 1 sobre 6. Ok. A outra torneira enche em 5 minutos. Eu te pergunto, as torneiras se ajudam ou se atrapalham? Elas se contribuem ou elas se contrariam? Elas se contribuem, elas vão se ajudar, elas vão querer fazer a mesma coisa, encher o tanque. Então se eu coloquei essa positiva, a outra também é positiva e não é 5, é 1 sobre 5. Legal. Só que o ralo ele esvazia. O ralo, o tempo que ele leva é para esvaziar, é para fazer o contrário do que as torneiras vão fazer. Então se as torneiras são positivas, o ralo vai ser negativo. E aí vai ser o quê? Menos 1 sobre 10. Você entendeu? Quem faz a mesma coisa, o mesmo sinal. Você pode colocar positivo. Quem faz o contrário daqueles,
negativo. Por quê? Porque não estão se ajudando, mas sim se contrariando, se atrapalhando. Legal? Aí a continha, né? Depois de interpretar tudo isso, é só fazer continha que vai dar tudo certo. Mantém aquele 1 lá de cima, soma e subtração de fração, tira o mínimo múltiplo comum dos denominadores, que nesse caso, entre o 6, o 5 e o 10, é 30. Aí divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vem comigo, vamos lá. 30 dividido por 6, 5. Vezes 1, 5. 30 dividido por 5, 6. Vezes 1 é 6. E 30 dividido por 10 é 3. Vezes 1 é 3, mas tem um menos na frente, então fica menos 3. Fazendo mais um pouquinho de conta, nós temos 1 sobre 8 trintaavos. Divisão de fração. Mantém a de cima, multiplica pelo inverso da de baixo, que nesse caso é só o próprio 30 oitavos vezes 1, então é apenas 30 oitavos. 30 dividido por 8, que vai dar 3,75 minutos. E está resolvida a questão. Só que, Adri, não é muito legal responder assim, né? Pois é, eu também não acho muito legal responder assim. Então vamos transformar em minutos e segundos. O que é 3,75 minutos? São 3 minutos mais 0,75 minutos. E esses 0,75 minutos é que eu vou transformar para segundo. E para transformar de minuto para segundo, você multiplica por 60. Então 0,75 vezes 60 vai dar 45, ou seja, 45 segundos. 3,75 minutos são 3 minutos e 45 segundos. É a resposta final, é o tempo que leva para esse tanque ficar cheio.